Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma honra, é um privilégio estar aqui para mais uma vez adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Quero aqui externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade que Ele me concede nesta noite, que Ele nos concede de estar na casa dEle. Também quero agradecer ao dirigente dessa congregação, Cezinha, juntamente com a sua família, a irmã Tatiane, o Caio, a Elô, que Deus os continue abençoando, dando graça, dando força para continuar nesse trabalho. Também não posso deixar de agradecer a quem me fez o convite, líder da Uma Depoc, Yuri, juntamente com a sua esposa, irmã Raíssa. Que Deus os continue abençoando na frente desse trabalho. Não é fácil, mas Deus, Ele tem cuidado de vocês. Por favor, abra, assim como estamos de pé, abra a vossa Bíblia no livro de Salmos, de número 119, Salmos 119, no seu verso de número 9. Aleluia. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Em outra versão vai dizer da seguinte forma: como deixará puro o caminho do jovem? Vivendo segundo a tua palavra. Podei tomar os vossos assentos. O Salmo de número 119, ele é o mais longo de todos os salmos. O Salmo de número 119, ele tem como tema geral a meditação e o louvor a Deus pela maneira que Deus, ele rege a maneira de viver do ser humano. O Salmo de número 119 não tem um salmista reconhecido, não tem um salmista. Não é um salmo de Davi, não é um salmo de Asaf, não é um salmo dos filhos de Corá, não é um salmo de Moisés e também não é um salmo de Salomão. E o autor, o salmista desse salmo, ele quer deixar um ensinamento para os jovens. Do verso de número 9 ao verso 16, ele vai deixar alguns ensinamentos para os jovens. E durante o número 119, ele vai dar conselhos para os jovens, mas também os conselhos, os ensinamentos que ele transmite servem também para as crianças, servem também para os adolescentes, servem para a juventude, como ele bem citou aqui, servem para os adultos e também servem para os anciões. Mas o salmista, ele cita jovens, os jovens em específico, porque o salmista entendia, o salmista, ele sabia que durante a juventude, durante o caminho do jovem, tem coisas que aparecem no caminho, tem coisas que são oferecidas, que podem manchar, sujar e corromper o caminho do jovem. Então, o salmista, ele cita jovem por isso, por causa que muitos caminhos, que muitas coisas são oferecidas. E fazendo uma breve referência com o texto de Salmo 119, verso 9, se encontra lá em Mateus, capítulo de número 7, no seu versículo 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, o salmista, no Salmo 119, no verso 9, ele pergunta na primeira parte do verso: como purificará o jovem o seu caminho? E Jesus, em Mateus, capítulo de número 7, no seu versículo 13 e 14, ele vai
E esse Mateus 7 está situado no primeiro livro do Novo Testamento. Está num grupo de 3 capítulos. Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Então, Jesus aqui ele trata de vários temas que abrangiam a Jesus estavam ouvindo. E aqui Jesus ele fala de 2 caminhos. O primeiro no versículo de número 13, ele fala de um caminho mais fácil. Ele fala de um caminho mais confortável de se trilhar. Ele fala de um caminho que é mais confortável. Ele fala de um caminho que muitos entram, mas poucos entram no versículo 14. E no versículo 14 ele continua falando, mas agora ele fala do segundo caminho. Mas agora é um caminho diferente. É um caminho um pouco mais difícil, é um caminho um pouco mais esgotante, é um caminho, a Bíblia vai dizer que é um pouco mais estreito. Então, Jesus ele trata desses 2 caminhos, mas o que muda esses 2 caminhos? É o destino que cada um dos caminhos irá levar. O caminho de facilidades, o caminho mais confortável, a Bíblia vai dizer que vai levar à perdição. Mas o caminho que Jesus ele fala no versículo de número 14, esse leva à vida. Ele leva a vida eterna. Então, eu não sei se o mundo ele tem te oferecido o caminho mais fácil. Eu não sei se o mundo ele tem te oferecido, jovem, o caminho de mais tranquilo, o caminho mais confortável. Mas em nome de Jesus, Deus está falando nessa noite para as nossas vidas. Siga pelo caminho mais difícil, por mais que seja esgotante, mas o destino que ele irá levar é o melhor, é a vida. Aleluia! E muitos, infelizmente, por ser um caminho, o do versículo 13, o caminho mais fácil, muitos acabam entrando por esse caminho, porque é mais fácil, porque é mais confortável. Mas o versículo de número 14, ele vai falar de um caminho que poucos entram, de uma porta que a Bíblia vai dizer que poucos a encontram. Sabe por quê, jovem, que no caminho mais difícil poucos entram? É porque no caminho difícil requer renúncia, é esgotante muitas das vezes, e por isso muitas das vezes nós jovens que estamos dentro da igreja, nós que estamos trilhando o caminho mais difícil, nós nos esgotamos muitas das vezes, e parece que os jovens que estão no mundo não se cansam. Os jovens que estão no mundo parece que estão a todo vapor. Parece que nós, muitas das vezes, ficamos na desvantagem de estar seguindo pelo caminho mais difícil. Mas hoje eu vou te dizer, não é prejuízo seguir pelo caminho mais difícil. Por mais que tenham jovens que a maioria estejam trilhando o caminho mais fácil, você é chamado para trilhar o caminho mais difícil. Por mais esgotante que seja, por mais difícil que seja, Deus está falando para você nesta noite: siga pelo caminho mais difícil. Siga, por mais que seja difícil, por mais que seja esgotante, mas siga pelo caminho mais difícil, porque Ele vai te levar à vida. E quando, voltando para o texto de Salmo 119, no seu verso 9, quando o salmista, ele cita a palavra caminho, ele estava se referindo ao modo de vida do jovem levar. Ele estava se referindo à trilha que o jovem ia seguir durante a sua vida. É o seu caminho espiritual, o seu caminho profissional e o seu caminho emocional. Então, ele sabia que muitas coisas aparecem na juventude para tentar tragar a nossa fé, para tentar minar a nossa fé, mas nós temos que nos manter firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E ele faz essa pergunta, e na mesma hora eu imagino Deus colocando a resposta no coração dele, porque ele pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Aí na mesma hora vem a resposta: observando conforme a tua palavra. É aqui que eu quero
fixar a pregação de hoje, essa mensagem, é a palavra. Qual é a importância da palavra para o jovem nos nossos dias? Aleluia. Primeiro, para nós entendermos o contexto, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra? Hebreus capítulo 4, um versículo muito conhecido, capítulo 4, no seu versículo de número 12, diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a primeira característica que eu quero aqui citar sobre a palavra é que ela é viva. A palavra de Deus, ela não é apenas letras mortas, ela não é apenas um livro comum, ela não é um livro que você vê na escola, ela não é um livro didático. As palavras, as letras, elas são vivas, porque ela tem a vivacidade do Espírito Santo. Por isso, temos que lê-la, deixando a penetrar no nosso coração. E o Espírito Santo, que a Bíblia, que a palavra, ela é vivificada pelo Espírito Santo. E nesta noite Deus está nos dizendo a importância da palavra para os nossos dias. Glória a Deus. E a palavra, na palavra nós encontramos coisas que nós nunca imaginamos encontrar. Na palavra nós encontramos coisas que nós nunca vimos antes. E a palavra encontra dentro de nós, quando ela é semeada, ela encontra de nós áreas que ainda não foram habitadas, áreas que ainda nós mesmos não conhecemos, só a Deus conhece. É áreas que o teu pai não conhece, que a tua mãe não conhece, não por culpa deles, mas são áreas que só Deus, que ao menos nem você conhece. E a palavra ela chega nessas áreas e faz a diferença. E a segunda característica da palavra que cita em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é que ela é eficaz. Nós já falamos que a palavra de Deus ela é viva, e por ela ser viva, ela tem a capacidade de chegar em alguns lugares que ninguém pode chegar. A Bíblia vai nos dizer, nesse versículo de número 12, que ela penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas. Aonde é isso? Aonde é a divisão da alma e do espírito? Aonde é as juntas e as medulas? Eu te digo nesta noite, é aonde médico não chega, é aonde remédio de depressão não chega, é aonde a ansiedade não chega, é aonde o pensamento de suicídio não chega, é lá que a palavra chega. Aleluia! E ela é eficaz. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela faz a diferença. A palavra de Deus, quando ela chega no nosso coração, é impossível ficar do mesmo modo que está. Quando ela chega no coração, o coração de pedra se amolece. O coração, a mente fechada, ela se abre. A mente que tinha pensamento de suicídio, ele sai. E aonde tem a palavra, o pecado não prospera. E hoje eu estou pregando aqui para uma geração que ainda entende o valor da palavra. Uma geração que ainda vive a palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu quero deixar alguns atributos da palavra para os nossos dias, que são extremamente importantes. O primeiro, a palavra cura. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 em diante, diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente tormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Jesus
ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai-te e seja feito como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui nós vemos que um centurião, um homem, estava desesperado e ele chega a Jesus. Ele estava desesperado porque o seu criado jazia em casa. A Bíblia vai nos dizer que ele estava paralítico e atormentado. Mas aquele homem tinha uma fé tão grande que Jesus ele vai dizer no versículo de número 10: olha, eu não encontrei em Israel tamanha fé, e eu encontrei nesse centurião. E no versículo de número 8, acontece uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Ele diz, Jesus, ele se propõe a ir até o servo e a o curar. Mas no versículo de número 8, o centurião replica a Jesus e ele diz: Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas só dize uma palavra, porque eu sei que a palavra ela faz a diferença. Eu sei que a palavra ela faz a diferença dentro da minha casa. Eu sei que com uma palavra o Senhor pode curar o meu servo. Eu sei que com uma palavra o Senhor pode curar a depressão. Eu sei que com uma palavra o Senhor pode tirar toda a ansiedade fora. Eu sei que com uma palavra o Senhor pode fazer com que a depressão saia da minha casa. Eu sei que com uma palavra o milagre ele pode acontecer. E Jesus ele diz que não encontrou fé tamanha do que aquele centurião tinha. E no último versículo, no versículo de número 13, Jesus disse: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o centurião sarou, o criado sarou. Então nós entendemos que quando nós crermos que somente com uma palavra Deus ele pode fazer o milagre, que apenas com uma palavra ele pode entrar dentro da tua casa, quando ele pode fazer tudo mais do que você pede, tudo mais do que você pensa, apenas com uma palavra. Salmos 107 vai nos dizer, no seu verso de número 20: enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Só quem crê, ele está enviando a palavra nessa noite para te sarar. Eu não sei do modo que você entrou aqui, eu não sei se a tua parte física ela se encontra machucada, eu não sei se o teu coração ele está machucado, eu não sei se a tua alma ela está machucada, eu não sei se o teu espírito está machucado, mas hoje a Bíblia diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Então creia que se você chegou aqui enfermo, se você chegou aqui preocupado, creia que na palavra você encontra alívio nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E o segundo atributo da palavra de Deus para os nossos dias é que a palavra de Deus ela deve ser praticada. Tiago 1:22 vai nos dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra, meditando nesse texto de Tiago, eu entendi que a palavra de Deus ela não é algo momentâneo. A palavra de Deus, conjecturando aqui, dando o exemplo, ela é como um remédio. Mas o difícil é que tem muitas pessoas, muitos crentes que acham que a palavra de Deus ela é um comprimido para dor de cabeça, porque só usa quando tem uma dor, só usa quando a enfermidade entra dentro de casa, só lê quando o dia mal vem. Mas Deus está dizendo: olha, a minha palavra é como um remédio, porque eu estou tratando as feridas da tua alma.
A palavra é como um remédio que tem que tomar constantemente, de 6 em 6 horas, por muitos dias. Então entenda, a palavra de Deus não é algo momentâneo. A palavra de Deus não é algo para se ler hoje e se ler só apenas amanhã no culto e depois só na semana que vem. Não, Ele quer ter um relacionamento diário com você. Ele quer que você leia a palavra dele, porque na palavra você encontra alívio, você encontra alívio, você encontra graça, você encontra força para resistir ao dia mau. A palavra de Deus, ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vivendo em dias em que muitos corações já não dão a importância devida à palavra. Muitos corações estão distantes da palavra. Muitos corações que a palavra já não tem mais o mesmo efeito que tinha. Entenda, não é por culpa da palavra, é por causa do homem que tem se esquecido, tem se endurecido para as coisas espirituais. Eu não sei se você veio aqui buscar uma bênção. Eu não sei se você veio aqui com o propósito de que Deus está liberando a vitória. Mas eu preciso dizer aquilo que o Espírito Santo me disse para entregar à igreja nesta noite. Às vezes nós precisamos ouvir coisas que nós não queremos, para lá na frente nós alcançarmos os nossos objetivos. Aleluia. Vivemos em dias em que muitos têm se esquecido da mensagem do Evangelho, da verdadeira mensagem do Evangelho. Muitos hoje têm substituído cruz por bens materiais. Muitos hoje têm se esquecido da mensagem da cruz, que Jesus ele renunciou à sua glória, ele veio como homem, ele viveu aqui, construiu seu ministério aqui, ele se entregou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós já cantamos aqui para sempre, porque ele está vivo. Porque ele está vivo e ele está no meio de nós nessa noite. Nesse dia 18 de setembro de 2021, agora são exatamente 20 para as 9 da noite. Deus está dizendo: lembre da mensagem do Evangelho. Viva o Evangelho de maneira genuína. Não permita que no teu coração entre mensagens que substituam a mensagem do Evangelho. Porque um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem sacrifício, um Evangelho sem renúncia é palavra furada. Nós já vimos aqui que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, que a palavra de Deus, ela cura, que a palavra de Deus, ela tem que ser praticada. E agora, a palavra de Deus é proteção para aqueles que nele confiam. Salmos de número 18, no seu verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para os que nele confiam. Esse verso, ele vai nos dizer que a palavra do Senhor é um escudo para os que nele confiam, para os que nele esperam. E eu fui procurar o sentido, a função do escudo. O escudo, ele é uma arma de defesa. É uma arma de defesa usada para proteger-se dos golpes inimigos. A palavra escudo está relacionado a amparo, a pôr-se em abrigo. Então eu entendo que a palavra de Deus, ela é minha defensora contra os golpes inimigos. Eu entendo que a palavra de Deus, ela me ampara. E eu entendo que a palavra de Deus, ela me coloca em abrigo. Aleluia! O escudo, ele é usado em guerras. O escudo, ele é usado em conflitos e em confrontos. Trazendo para os nossos dias, trazendo para o cotidiano. Dentro de nós vivemos em meio a uma guerra. Nós vivemos constantemente um conflito. Nós vivemos constantemente em uma batalha entre dois lados, carne e espírito.
e nós que decidimos o vencedor dessa batalha, porque depende de nós alimentarmos o que vai vencer, alimentarmos a carne ou alimentarmos o espírito. Alimentar a carne, o que é? Alimentar a carne, eu vou dar alguns exemplos aqui. Alimentar a carne é seguir aquela pessoa no Instagram que não vai te agregar em nada. Jovem, é continuar assistindo série até tarde e se esquecendo da palavra. Mas alimentar o espírito, que é o qual Jesus nos instrui a alimentar o espírito. E como nós alimentamos o espírito para que ele vença essa batalha? Oração, jejum e intimidade com Deus, e principalmente a palavra. Então entenda, Deus está dizendo nessa noite, é a palavra que te faz vencer, é pela palavra que Deus ele quer te usar, jovem, é pela palavra que ele quer te levantar nessa última hora. Você chegou aqui confuso, você chegou aqui se menosprezando, dizendo que não há mais esperança para você, ou que você já está de idade avançada para cumprir a promessa de Deus na tua vida, mas a palavra te diz outra coisa nesta noite, é para você acreditar no teu chamado, é para você te acreditar naquilo que você foi chamado. Não há idade para quem tem promessa de Deus, não há idade para quem Deus prometeu que faria algo, não tem idade que impeça o agir de Deus. Como bem disse o Yuri, eu tenho 16 anos, por mais que não aparente, e Deus ele tem me feito viver algumas experiências que eu não imaginava. Deus tem cumprido promessas na minha vida que eu imaginava que seria muito mais para frente, que seria até improvável, mas Deus ele tem cumprido as promessas dele. Entenda, no caso o Yuri disse que eu sou muito novo, entenda, mas se você se diz avançado de idade, eu te digo nesta noite, ainda há esperança. Ainda há esperança para aquele sonho que você tem. Ainda há esperança para aquela promessa que Ele te fez lá quando você ainda estava no mundo, quem sabe. Para quando você era novo convertido, Ele te prometeu e aí ele ainda não cumpriu. Mas Deus está dizendo, hoje eu cumpro promessa por meio da palavra. Hoje eu cumpro promessa porque eu sou o mesmo Deus que prometia, o mesmo Deus que cumpro as promessas que faço. E nós vivemos em uma constante batalha, e nós vivemos num constante conflito dentro de nós. Eu entendo com essa palavra que nós devemos nos revestir da palavra de Deus. Nós devemos nos revestir dela porque é uma guerra. Efésios capítulo de número 6 diz assim, a partir do versículo 10: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Eu vou ler o versículo de número 14 de novo, para que você não entendeu. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo de número 14, no versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 15: calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos
todos os inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei do jeito que você chegou aqui, eu não sei se você está desacreditando do teu chamado, mas Deus está dizendo: você é chamado para a guerra, você é chamado para a batalha, você não é para ficar esquentando o banco, você é para travar a batalha com o inferno, você é para travar batalhas contra o diabo. O último atributo da palavra de Deus para os nossos dias é que a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa esperança. Salmos 130, no verso 5, diz assim: aguardo ao Senhor a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Salmos de número 119, no verso de 114: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Na palavra de Deus, eu estava analisando esses dias, na palavra de Deus nós encontramos acontecimentos que já aconteceram no passado: a queda do homem, o dilúvio, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós também podemos entender que a palavra de Deus, ela nos fala sobre os dias atuais, porque tem promessas que nos últimos dias o amor se esfriaria, que haveria rumores de guerras e rumores de guerras. Então nós vemos que fala do passado e do presente, mas e do futuro? Do futuro, a palavra de Deus também fala. Ela fala do futuro, primeiramente, de Satanás. Qual é o futuro de Satanás? Segundo a Bíblia, o futuro do diabo, o futuro de Satanás é o lago de fogo e enxofre. Mas também, por outro lado, ele fala o futuro da igreja. Eu não sei se você está entendendo, mas ele fala do futuro da igreja. E qual é o futuro da igreja? É ser arrebatada, é num piscar de olhos a igreja subir, e para sempre cantaremos o hino da vitória. Na palavra eu encontro o futuro de todas as coisas. Eu entendo na palavra o futuro do Santa Teresa. Eu entendo na palavra o futuro de Santana de Caldas. Eu entendo na palavra que eu encontro o futuro de Laranjeiras. Eu entendo na palavra que eu encontro o futuro da sede. Eu também entendo na palavra que eu encontro o futuro da Uma Depoc. Eu creio na palavra e eu sei que ela vai se cumprir, tarde ou não, ela vai se cumprir. E o futuro da Uma Depoc, o futuro dos adolescentes, o futuro dos jovens que seguirem o caminho mais difícil, levará-os à vida eterna. Então nessa noite eu não sei que caminho você tem trilhado, eu não sei se você tem escolhido o caminho mais fácil ou mais difícil, mas entenda, o mais fácil, se você está trilhando no caminho mais fácil, ele te levará à perdição. Mas se você escolher seguir pelo caminho mais difícil, ele te levará à vida eterna. O mundo, ele não tem esperança, ele não tem em alguém para confiar. Ele não tem, mas nós temos fé em Deus que logo nós estaremos aqui. Logo nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos cantando o hino da vitória lá em cima. Nós estaremos cantando o hino da vitória todos juntos, crendo que o Senhor Jesus, Ele está nos ouvindo nessa noite. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, siga pelo caminho mais difícil, porque o caminho mais fácil, ele vai te impedir de ser arrebatado, mas o caminho mais difícil, você será arrebatado para morar para sempre, aonde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Uma Depoc, Santa Teresa, Santana de Caldas, Laranjeira, siga pelo caminho mais difícil, porque o caminho mais fácil, ele vai te impedir disso. Entenda, a Uma Depoc, ela diz: juntos somos mais fortes, e eu creio que juntos nós iremos subir por meio da palavra. Eu creio. Essa noite foi pregado alguns atributos da palavra, e a palavra, nós vimos que a palavra cura, nós entendemos que a palavra, ela dá vida. Nós entendemos que a palavra é viva e eficaz. Nós entendemos que a palavra não é só para ser ouvida, mas sim praticada. Nós entendemos também que a palavra,
ela tem que ser a nossa esperança. A palavra, ela cura. Eu convido a irmã Sara para cantar um louvor, e eu quero fazer um convite aqui para você jovem, que chegou aqui fraco, para você jovem que chegou aqui desanimado, para você jovem que chegou aqui às vezes preocupado, para jovens que você chegou aqui ansioso. Hoje na palavra você encontra alívio, hoje na palavra você encontra amparo, hoje na palavra ela é teu escudo. Saia do teu lugar aqui e vem aqui na frente, porque nós vamos orar, crendo que Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que Ele pede, ou daquilo que Ele pensa. Aqui está vindo um Senhor, porque Ele entendeu que a palavra ela é viva, que a palavra ela é eficaz. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, vivendo conforme a tua palavra. Eu convido a igreja para se colocar de pé. E todo desânimo, todo o embaraço do diabo contra as nossas vidas, contra a vida desses jovens, pela vida dessas pessoas que vieram aqui, nós cremos que vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos na palavra, nós cremos na palavra em que nós temos lido, nós cremos na palavra em que nós temos crido. Então creia que pela palavra hoje, lá na tua casa, eu não sei se você mora aqui, se você mora na área mais afastada, na área rural, eu não sei se você mora em Poços, mas hoje a cura está entrando por intermédio da palavra, hoje está entrando a libertação por intermédio da palavra. Creia, Deus está agindo nesta noite a teu favor. Aleluia. O valente só fica até outro mais valente na casa chegar. Vai adorando, na casa chegar. vai pedindo: Jesus, renova-me nesta noite. É a Bíblia que afirma que é impossível dois seis governar no mesmo lugar. E Jesus chegou. Dizendo: acalma o teu coração. O mais valente chegou para anular Ele está curando, Ele está entrando com providência. Ele está entrando com providência. Somente um preço muito caro de um sangue sem pecado poderia mudar minha sorte. E Jesus mudou. Jesus mudou. Jesus, ele muda. E aquela dívida que me condenava lá na cruz, ela foi paga. Foi Jesus quem pagou. O sangue derramou. Eu não sou mais escravo. Tudo está consumado. Onde está, morte, a tua vitória? Onde está, morte, o teu agrilhão? Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem me buscar um dia. Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem me buscar um dia. E Jesus chegou, o mais valente chegou para anular a minha sentença de morte. Somente um preço muito caro de um sangue derramado poderia mudar
horizonte e Jesus mudou. Jesus mudou. E aquela dívida que me condenava lá na cruz, ela foi paga. Foi Jesus quem pagou. O sangue derramou. Eu não sou mais escravo. Tudo está consumado. Onde estou, morte? A tua vitória. Onde estou, morte? O teu aguilhão. Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem me buscar um dia. Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem me buscar um dia. Eu sinto o cheiro de vida. Estou cercado de vida. Jesus morreu pra me dar vida. Vida em abundância. Eu sinto o cheiro de vida. Estou cercado de vida. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Onde está, morte? A tua vitória. Onde está, morte? O teu aguilhão. Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem me buscar um dia. Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem me buscar um dia. Ele está dando vida aqui nessa noite. Ele está aqui dando vida nesta noite. Eu não posso. Santo é o teu nome, Jesus. Você que chegou aqui pela primeira vez, ou você que já frequenta e ainda não é evangélico, não aceitou a Jesus como único suficiente Salvador ainda, você que ouviu essa palavra e sentiu no seu coração que você não pode ficar distante dela, tem alguém que queira aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, Deus, Ele já renovou vidas aqui nesta noite, Ele quer renovar a sua também. Jovens já confiaram no poder da palavra. Jovens foram renovados pelo Espírito Santo aqui na frente. Criança recebeu porque creu na palavra. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Agora o diácono Yuri vai estar orando por essas vidas para que Deus possa renovar, para que Deus possa firmar os passos. E eu agradeço a oportunidade de Jesus.